Bom dia, bom dia, bom dia, preciosas filhas de oração. Segundou por aí e por aqui também. Nós estamos com meu primeiro inegociável, o pão. O pão antes do pão, o meu primeiro alimento. Creio eu que o seu primeiro alimento. E nós estamos numa série maravilhosa, estudando os Salmos. E hoje eu quero falar de um Salmos maravilhoso. Eu amo o livro de Salmos, mas o Salmo 139 é o meu xodó. O Salmo 139 é um Salmo que fala muito comigo. E eu preparei aqui alguns versículos e eu quero começar com versos de número 16. Salmo 139, versos 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha que palavra poderosa. Davi aqui estava dizendo: os teus olhos, Senhor, me viram o meu corpo, ainda informe, não estava nem formado, e os seus olhos já estavam vendo. E no seu livro já estava escrito toda a minha história. Bem-vindo ao estudo sobre Salmos, estudando Salmos. Mas se hoje eu fosse pregar, eu intitularia o tema no seguinte tema: o Deus que me conhece, mesmo quando ninguém me vê. Essa é a temática que eu quero abordar. Essa é a temática que eu creio que Davi queria dizer. Um Deus que me conhece, quando ainda ninguém me via, quando eu ainda nem existia para o mundo lá fora, quando a minha mãe que estava me gerando não tinha me visto, não me conhecia. O meu Deus já me via, o meu Deus já me conhecia, o meu Deus já tinha escrito toda a minha história. Esse é o pensamento que eu creio que Davi estava querendo passar para nós. Bem, o Salmo 139, para mim, é um dos salmos mais profundos. É um salmo que traz revelações como a onisciência e a onipresença de Deus. Nós vimos aqui Davi não apresentar um Deus distante, não. Ele nos apresenta um Deus de perto, um Deus que tem intimidade com o homem. Davi não apresenta um Deus distante, mas um Deus que conhece a sua criatura e conhece muito bem aquilo que ele estava criando. O texto aqui revela que antes de sermos vistos pelos homens, já éramos plenamente conhecidos por Deus. Você pode entender isso? Antes de alguém te conhecer, o teu Deus já te conhecia. Antes de alguém te ver, o teu Deus já sabia todos os seus traços. Que coisa maravilhosa. E essa expressão hebraica de conhecer, de fabricar, de fazer, é usada para... ela é usada como uma forma de carregar, na verdade é isso. É usada como uma forma de carregar a ideia de ser tecida. A habilidade, é uma habilidade de ser tecida, é uma habilidade artesanal, como uma obra rara. Um exemplo, essa caneta alguém fez, alguém teceu ela, alguém colocou a pérola nela. Assim é o seu Criador, ele te fez, ele te teceu. É essa ideia hebraica, quando no versos 15 diz que ele nos fez de uma forma assombrosa. Carrega a ideia de ser tecida com habilidade artesanal, uma obra rara. E é isso que você é, mulher, e é isso que nós somos. É isso que revela que a sua existência não é acidental. Eu não sei se você já ouviu falar, que algumas mulheres já ouviram, eu creio que você já ouviu falar. Ai, nossa, esse meu filho foi um acidente. Eu já ouvi isso. Nossa, eu não estava esperando e aí de repente eu errei, não tomei o remédio, tá? Foi uma gravidez acidental. Ela se engana. Se você ouviu isso da sua mãe, perdoe sua mãe, tadinha. Ela se enganou.
A sua existência não foi acidental, ela foi intencional. Ela pode ter sido acidental na cabeça da sua mãe, mas ela foi intencional por Deus. Você é um evento biológico, porém um projeto de Deus. Você é um projeto eterno de Deus. E no ano Sofia, o Senhor está chamando a mim e a você. No ano Sofia, Deus está chamando mulheres para viver a consciência de que não apenas existe. Ei, é essa consciência que Deus quer te trazer. Você não apenas está aqui nesse mundo por passagem. Você apenas existe, não. Mas você e eu, nós somos mulheres que fomos formadas com um propósito. E o propósito é conduzir e ser conduzida pela sabedoria eterna, pela Sofia. Deus não apenas conhece quem você é, mas Ele conhece quem você está se tornando. Ei, Deus não apenas conhece quem você foi, quem você é, mas quem você está se tornando. Oh, maravilha! Eu quero abordar 3 vertentes aqui. E uma delas é: Deus te conhece antes de tudo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, Deus te conhece. Olha só, nós começamos o texto dizendo que os olhos do Senhor viram o teu corpo ainda informe, ali aquela gosminha, ainda ali totalmente informe. Deus já te conhecia, Deus já sabia as características da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu formato de rosto, tudo isso o Senhor já sabia. Ele já tinha te feito, te produzido. Então Deus, os olhos de Deus viram quando ninguém mais tinha te visto, o Senhor já tinha te visto. Deus foi o primeiro que te viu, porque foi Ele que te formou. Antes, escute isso, antes que a sua identidade fosse definida, Ele te fez perfeito. E antes que a sua identidade fosse definida por dores, por rejeição, ou por alguma estação difícil, ou por algum acidente de percurso, Deus já havia te definido. Deus já havia escrito a sua história. Sabe o que isso significa? Teologicamente, isso significa e revela que a soberania divina de Deus está na sua existência humana. Sua vida, ela não é um resultado do acaso, mas da intenção de Deus. E você tem um Deus intencional. Sabe o que isso significa? Que a sua dor, essa dor que você está passando, não vai anular o seu propósito. A sua história não saiu do controle de Deus. Sabe o que isso significa também? Que a sua identidade não nasceu na terra, mas já veio projetada do céu. E nesse ano da sabedoria, nesse ano Sofia, o Senhor nos ensina a viver essa consciência, a consciência dessa paternidade, dessa origem eterna. Deixa eu te lançar uma pérola, mulheres que andam com a Sofia, que andam com a sabedoria, elas não vivem buscando validação, elas não vivem buscando ser aceita aqui na terra, porque elas sabem que já foram validadas no céu. Segunda vertente que eu quero abordar nesse estudo do Salmo 139 é o verso 17. Os pensamentos de Deus sobre você são contínuos e eternos. Olha só o que diz: quão preciosos são para mim os teus pensamentos, ó Deus. Aqui a palavra precioso no hebraico significa raro, valioso ou de grande peso.
É isso que você é, preciosa. Você é uma mulher rara, uma mulher valiosa e uma mulher de grande peso. Isso revela que Deus não tem pensamentos comuns sobre você. Você tem pensamento comum sobre você. Eu tenho pensamento comum sobre mim, mas Deus tem pensamentos eternos. Ele tem pensamentos carregados de quê? De propósito, de destino e de glória. Esses são os pensamentos que Deus tem para você. Mas quando você se sente esquecida, o céu ainda está pensando em você. Quem nunca? Quem nunca se sentiu esquecida, invalidada, não aceita, não pertencente? Quando você se sentir assim, deixa eu te dizer isso, você pode até ser esquecida pela terra e as pessoas da terra, mas você não é esquecida nos céus. Isso destrói uma das maiores, isso que eu acabei de te dizer, destrói uma das maiores mentiras espirituais, a sensação de abandono. Ei, é isso que Deus quer falar na sua vida. Deus, o Eterno, quer destruir todo esse pensamento, essa sensação de abandono, quando Ele diz que você é lembrada no céu, que o seu propósito, que você veio nessa terra com o seu propósito e que só você, somente você pode paralisar esse propósito. Ninguém mais tem esse poder e você também não vai dar esse poder para ninguém mais, porque no ano Sofia, Deus está fazendo o quê? Restaurando a consciência espiritual das mulheres para que elas vivam guiadas não pelas emoções, mas pelas revelações divinas do céu. Ei, Deus está levantando mulheres que não são guiadas pelos seus achismos, pelo seu querer ou pelo mundo lá fora, mas guiada pelas revelações que vêm do céu. E aí eu quero te entregar mais uma pérola, e a pérola é uma mulher que anda com sabedoria, não vive guiada pelo que sente. Uau, eu vou repetir isso. Uma mulher guiada pela Sofia, ela não vive pelo que ela sente, mas pelo que Deus já declarou. O que Deus já declarou na sua vida? Ei, o que Deus já declarou na sua vida? Então você vai ser essa mulher que você não vai viver pelo que você está vendo. Meu Deus, eu olhando hoje por algumas situações que eu estava vivendo, que eu estou vivendo e que eu passei, eu pensei assim, meu Deus, hoje, já é essa hora da manhã, Senhor, se eu olhar pelo que eu estou vivendo, eu vou me esmorecer. Eu não vim aqui pregar hoje, te digo isso. Mas eu aprendi essa pérola. Eu não vou ser guiada pelo que eu sinto, mas pelo que Deus já declarou. E que Deus declarou na minha vida tantas coisas boas. Filha de Deus, capaz, forte, guiada pelo Eterno. Deus já profetizou tantas coisas na minha vida e eu agora vou ser guiada pelo quê? Pelo que eu estou olhando? Não, por aquilo que o céu já declarou na minha vida. Então eu quero terminar essa reflexão com o terceiro passo, com a terceira palavra aqui, que é o versos 23 e 24. O Deus que te conhece, escute isso, o Deus que te conhece, te conduz pelos caminhos eternos. Olha só o que o salmista Davi dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, guia-me pelo caminho eterno. O Deus que te conhece, te conduz pelos caminhos eternos. Aqui está um nível mais profundo de maturidade espiritual, e é isso que Deus te convida, mulher, para ser maduras, para ter maturidades espirituais, para permitir que Deus não apenas te abençoe, mas que Deus te sonde, te alinhe e te leve para um lugar maior, para um lugar de maturidade, para um nível com Ele mais elevado. A palavra aqui, sondar,
Sondar significa examinar, significa profundamente, com intenção de alinhar. E é isso mesmo, literalmente. Sondar aqui é examinar profundamente e te alinhar. Você quer ser alinhado ao céu? Então vamos parar tudo agora, vamos quebrar protocolo, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, Espírito Santo, amada Sofia, me alinhe profundamente com o céu, que eu não olhe pelas circunstâncias das quais eu estou vivendo, mas que eu olhe para o propósito que eu vim realizar nessa terra. Me alinhe, eu me permito ser alinhada com os céus. Você se permite isso? Então receba isso, porque o caminho eterno é o caminho da Sofia, o caminho eterno é o caminho da sabedoria, é o caminho onde a sua identidade, as suas emoções, os seus propósitos são alinhados com o céu. Mulheres queridas, amadas, amigas, filhas de oração, que no ano Sofia, eu e você, que nós venhamos viver, não impulsionada pelas nossas carnes, mas que nós venhamos viver impulsionadas pelo que os céus quer fazer através de nós, com nós e através de nós. Então a minha oração é essa, que nesse dia Deus revele, que nesse Deus nos alinhe, que nesse dia Deus nos revele, nos alinhe, nos cure, para que nós venhamos alcançar níveis de maturidade e que a sabedoria venha governar as nossas vidas. E quero ministrar algumas pérolas proféticas que eu escrevi aqui nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida. E a primeira pérola profética que eu libero para mim e para você é que antes que alguém te rejeite, lembre disso, Deus já havia te escolhido. Ei, isso é profético. Antes que, se você estiver vivendo uma rejeição ou se você vier a passar por uma rejeição, lembre dessa pérola. Pode as pessoas te rejeitar, mas Deus, Ele não te rejeitou, pelo contrário, Ele te escolheu. Antes que alguém te ferisse, Deus já havia te formado. Antes que você se perdesse, Deus já havia te achado e te escrito no livro da vida. E que no ano Sofia, Deus levante mulheres que vivam não pela aprovação da terra. Ei, quantas mulheres frustradas, porque tentam viver pela aprovação da terra. Mas no ano Sofia, Deus está levantando mulheres que não se importam se estão sendo levantadas por alguma aprovação da terra, mas elas entendem que elas querem é a revelação do céu. Você é um fruto. Você é um fruto de Deus. Você foi tecida por Deus. Você não é um fruto do acaso. Você entende que você foi amada, projetada e escolhida para esse tempo, para esse lugar e para exercer aquilo que Deus tem para você. Então, que no ano Sofia você não busque a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Que você viva o seu propósito com sabedoria, com graça e com ousadia, porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Beijos em seu coração e até segunda-feira com o nosso maravilhoso pão. Antes do pão.